Olá, meus amores. Eu quero saudar todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Não ligo o barulho da panela de pressão, tô com a comida ali no fogo. E vim aqui hoje compartilhar um versículo bíblico. Como eu gravei hoje, que eu tava indo pro culto. Gente, mas assim, tem muitos vídeos legais pra mim estar gravando com vocês. E hoje eu vou ler um versículo bíblico, a qual o Senhor colocou no meu coração pra me compartilhar com vocês, tá bom? E nesse vídeo eu quero mandar um beijo pra Aline. Aline, um beijo. Deus abençoe a tua vida. É um prazer ter você em meu canal. Para Maria Aparecida de Albuquerque, um beijo pra você. Deus abençoe a sua vida, minha linda, hoje e sempre. Gente, não repara não que meu cabelo tá porque eu deitei aqui um pouco no sofá na hora que eu cheguei a serviço. Deu uma amassada aqui, já tá na hora de lavar, que ele tá sujo também. E aí ele não me obedece muito, ele fica subindo os fiozinhos assim, ó. Vamos ler o versículo bíblico, tá? Vou deixar da parte de Deus pro seu coração. Bom, louvado seja Deus. Aqui pra parte do armário que a iluminação ficou melhor, né? E eu quero falar assim pra a sua vida um versículo bíblico. Que se encontra no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então ele enviou seu Filho único para que todos nós viemos crer nele. E ele enviou seu Filho único para que nós não viesse perecer. E mais à frente nesse versículo vai falar: porque ele enviou seu Filho unigênito não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo intermédio dele. Aquele que crê, ele está salvo. Aquele que não crê, ele está condenado. Ou seja, aquele automaticamente que não crê no Senhor Jesus Cristo, no unigênito, aquele automaticamente que não crê no unigênito, no Filho de Deus, que se entregou na cruz do Calvário por amor a mim e a você, automaticamente que não, como não crê, já está condenado. É a palavra de Deus que está falando, que ele veio não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Entende? Jesus, vamos falar um pouco da crucificação de Jesus. Jesus, ele sofreu, ele padeceu. Ele deixou toda a sua glória e ele veio ao mundo. Humilde, simples, nasceu na manjedoura. E agora, a trajetória de Jesus chama atenção lá no Getsemane. Getsemane. Quando ele está no Getsemane, a palavra de Deus fala que ele transpira gotas de sangue, de suor de sangue. Que é um fenômeno raro que acontece no ser humano quando ele sente um medo muito profundo, uma dor muito profunda, que causa isso, uma emoção muito profunda. Porque quando Jesus estava no Getsemane foi que o meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram as pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. E ele carregou a nossa cruz. Uou. Ou seja, ele carregou a nossa cruz. Ele transpira gotas de sangue. O seu suor se transforma em sangue. E a palavra do Senhor nos fala que agora vem os seus soldados e vem Judas Iscariote, porque Judas, ele andava com Jesus. E na última Santa Ceia, Jesus falou: alguém dentre vós irá me trair. Aquele que molhar o pão e der é o traidor. Quem que pegou o pão? Judas. Judas Iscariote. E o que acontece? Ele andava com Jesus. E agora a palavra de Deus nos fala que apenas com um beijo ele mostra quem é Jesus. Porque pelo fato de Jesus andar com muitos discípulos, com seus discípulos que ele fez, discípulos, ele se parecia com os discípulos.
Por quê? Porque a palavra de Deus fala que não havia formosura ou beleza, que nós olharmos para ele, você olhar para ele e falar, desejar ele de tanta beleza. Ele veio o mais humilde, o mais simples que você imaginar, Jesus veio. Então agora Jesus começa na sua trajetória até chegar na cruz do Calvário, para chegar na sua ressurreição. E agora, Judas Iscariote tira a sua própria vida, porque ele sente um peso sobre ele, mas se ele tivesse se humilhado, o Senhor tinha perdoado ele. Pedro, quando os soldados foram buscar Jesus no monte, no Getsemane, ele passou a espada na orelha do soldado. Jesus veio, pegou e colocou de volta a orelha do soldado, de volta no lugar. Mas aquele soldado tinha vindo buscar Jesus para começar a trajetória da crucificação. Aí Jesus repreende a Pedro. Pedro, não é com a espada. E Pedro, ele errou sim, ele falhou, negou ao Senhor 3 vezes, antes que o galo cante 3 vezes, Pedro, tu me negará. Mas ele foi um grande homem de Deus. Até na hora de sua morte, ele disse, eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor. Me virem de cabeça para baixo. Olha, ele revolucionou isso. Entende? Olha só o grande homem de Deus que Pedro se tornou. Nós somos falha. Agora, vamos para a ressurreição, que é uma palavra resumida que eu queria mais profundo na palavra, mas o meu celular está com pouca memória. Quando Jesus ressuscita, agora tem Tomé. Tomé, aleluia, fala, Maria Madalena vai até o sepulcro de Jesus. E ali ela começa a chorar porque não está lá mais o seu corpo. E o anjo do Senhor pergunta, por que tu choras? Porque, Hélio, cuidado. E ela conhece a voz do Senhor. Quem procura dentre os mortos, né? E agora ele fala, vai e anuncia que eu ressuscitei. Ela conhece que é a voz de Jesus. Jesus está por lá de fora. E ela vê ele. E ela vai de encontro para os discípulos e fala, olha, Jesus ressuscitou. E Tomé não acredita que... Fala, como assim? Ele ressuscitou, ele apareceu para você, tá? Você viu ele e ele não apareceu para mim. Mas Tomé, todos os outros creram, menos Tomé. Todo mundo creu, teve fé. Mas Tomé não, ele tinha que ver para acreditar. Aí Jesus vem e aparece para eles. E fala, vê as perfurações da crucificação também. Tu crê porque tu tá vendo, porque tu tem que tocar para ter fé. Certo? Ou seja, o que eu quero dizer para você nessa noite, nessa palavra, que tem pessoas que é que nem Tomé. O Senhor está falando que ele dá vitória, que ele cortou o laço, e tá que nem Tomé, mas será que ele tá fazendo? Não, eu quero ver com meus próprios olhos. Os maiores livramentos são aqueles que muitas vezes a gente não vê, a gente não compreende. E Jesus, por amor a mim e a ti, por amor a mim e a ti, ele se entregou na cruz do Calvário. E agora, Jesus fala para Tomé, bem-aventurado Tomé, aquele que não viu, mas ele creu. Ou seja, nós não estávamos naquela época que Jesus ele veio, que ele foi crucificado, e nós nem era nascido. Mas onde nós estávamos? O que Deus falou para Jó? Jó, onde você estava quando eu fiz o firmamento? Onde você estava quando eu fiz o firmamento da terra? Ou seja, os pensamentos de Deus não podem ser frustrados. Aquilo que Deus separou para você não pode ser frustrado. Ah, mas Maria, eu não vou conseguir. Você vai conseguir, você precisa ter fé, você precisa acreditar. Mas, irmão, não estão dando crédito no meu ministério, não estão nem aí para mim. Vaso de casa não tem honra, é assim mesmo. Vaso de casa não tem honra, mas o Todo-Poderoso que tem que apostar em você. É o Todo-Poderoso que te levantou. É o Todo-Poderoso que te escolheu. Então não importa o que estão falando de você, o que estão pensando de você ou deixando de pensar de você. Porque a partir do momento que alguém questionar isso e aquilo na sua vida, você abre a sua boca e fala, vai questionar com ele, porque quem me chamou foi o Todo-Poderoso que criou os céus e a terra.
Ele que se entregou lá na cruz do Calvário por mim. Pergunta pra ele por que fui assim as coisas na minha vida. Porque tem pessoas que querem entender o que está acontecendo. Mas você sabe que milagre de Deus não se entende? Milagre de Deus se vive. Então é essa palavra que eu deixo para os vossos corações, tá? Eu queria ir no mais profundo dessa palavra. Porque dele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Intermédio dele, nós tivemos direito à vida eterna. Porque as coisas aqui dessa terra é tudo passageiro, tudo vai passar. Mas a palavra do Senhor não vai passar. Ela é fiel, ela é verdadeira. Guarda essa palavra na tábua do teu coração. Muitos têm olhado para você e talvez tenham zombado, tem dito, ixi, isso daí não vai para lugar nenhum. Mas Deus fala, você vai, porque não olha porque estão falando, porque Deus não precisa dar opinião alheia para trabalhar na sua vida, para realizar a grande obra. Ele faz e pronto, porque ele é Deus. Ele pega o pequenininho para confundir os grandes e ninguém entende nada e assim ele faz. Se você está passando por problemas, por dificuldade, não olhe essa dificuldade porque você vai cair, você não vai aguentar. Olha essa dificuldade que você vai amadurecer nesse deserto. Deserto não mata crente. Você vai amadurecer, você vai ter mais experiência com Deus. E você precisa, muitas vezes nós precisamos amadurecer. E Deus nos leva para o deserto. Tem gente que fala, o diabo leva o crente para o deserto. O diabo não leva ninguém para o deserto. Podemos ver na palavra do Senhor que quando Jesus vai para o deserto, que ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele é conduzido pelo Espírito Santo. Ele é conduzido ao deserto. Então, ou seja, ele foi levado ao deserto. Então, quando nós vamos para o deserto, é o próprio Deus que nos conduz, que permite nós irmos para o deserto, para nós termos experiência com Deus. Porque você percebeu que no deserto nós enxergamos coisa que nós não enxergamos quando a gente não estamos no deserto? É no deserto que nós enxergamos. Nós passamos a dar valor às pequenas coisas. Nós passamos a compreender. Nós aprendemos a parar de reclamar. Nós aprendemos a parar de murmurar. Nós aprendemos a dar graças a Deus em tudo. A glorificar Deus em tudo. É motivo de glorificar. Porque quando a gente está na bonança, a gente reclama. Entendeu? Então Deus permite muitas vezes a gente passar pelo deserto para a gente dar valor às mínimas coisas. Porque muitas vezes nós reclamamos e muitos não têm uma casa, não têm um teto, nós reclamamos. E nós temos que aprender a ser grato a Deus, para que as bênçãos do Senhor venham a fluir sobre as nossas vidas. Deus abençoe a tua vida. Amém? Fica na tua meditação. Amanhã eu pretendo trazer a palavra de Jesus, quando Jesus passou pelo deserto. Eu quero trazer essa palavra e tem algo tremendo nessa palavra. Eu quero focar nessa palavra para compartilhar sobre a vida de vocês. É bênção, amém? Deus abençoe a vida de vocês.